Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor, sou executivo de contas da Lever Pro. Hoje eu vou ministrar um webinar falando sobre a DRE, que é o relatório mais utilizado da grande maioria das empresas. Vou mostrar para vocês como é possível dentro da ferramenta gerar insights de uma maneira mais rápida, mais dinâmica, análises, comparativos de bases históricas, com muito mais agilidade e mais confiança dentro da própria ferramenta. Na prática, a gente sabe que a DRE é algo bem moroso para a grande maioria das empresas hoje. Aquele tanto de planilha, tanto de informação, aquela volumetria de dados, consolidar todas aquelas informações da até arrepio, né? Hoje a gente vai mostrar um módulo específico da DRE, mostrando como a Lever Pro consegue ajudar exatamente nesses pontos, trazendo mais agilidade, mais confiabilidade das informações e mais clareza para gerar mais insights. Então, pessoal, isso aqui já é a tela da Lever Pro. Hoje a gente é uma ferramenta SaaS, né? Então você consegue acessar ela de qualquer dispositivo, seja o próprio computador, telefone, tablet, enfim. Eu gosto sempre de falar que a Lever Pro é uma solução completamente flexível e 100% personalizada. Então, o que eu for apresentar para vocês agora é a fins de demonstração mesmo, seja o plano de contas, seja os dados, esse layout. Você consegue personalizar ela conforme o seu modelo de negócio. Aqui do meu lado esquerdo é onde fica todos os relatórios da Lever Pro e as suas funcionalidades. Como eu falei, hoje o webinar é 100% sobre a DRE, então já vou abri-la. E eu gosto de fazer sempre algumas considerações. Repara que é uma DRE gerencial, né, que a gente está visualizando, de janeiro a dezembro de 2024 com o acumulado do exercício. Gosto sempre de trazer um parênteses também que a Lever Pro ela foi criada em cima do Excel. Então tem muita familiaridade com o Excel. Pode reparar, por exemplo, esse agrupamento, que é onde você consegue chegar num nível mais analítico dentro do seu plano de conta, dentro da sua estrutura. Gosto sempre de trazer um parêntese muito engraçado e que ocorre bastante, né? A gente sabe que uma oscilação igual a essa aqui que está acontecendo de janeiro até março para uma receita de prestação de serviço, se você for mostrar isso para a sua diretoria, obviamente ele vai te perguntar o porquê dessa oscilação. E normalmente você tem que voltar ao RP, extrair o razão, e aí, a partir disso, ver o porquê daquela oscilação, o que causou aquela oscilação. Com a Lever Pro, se você vier e clicar com o botão direito, você vai ter um menu de funcionalidades. E uma delas é o detalhes razão. A partir disso, você consegue visualizar qual que é a conta contábil, a descrição, histórico, data, se é débito, se é crédito, quais são os valores. Repara também que tem aqueles filtros, igual eu falei, muito similar ao Excel. Você consegue colocar, por exemplo, um decrescente, e eu vejo que aparentemente tem um valor totalmente desproporcional aos outros. Obviamente foi isso que trouxe aquela oscilação. Ao invés de você ter que voltar no seu RP, extrair o razão, perder aquele tempo, né, procurando a informação, o porquê daquela oscilação, 2 cliques com o botão direito, detalhes razão, você vai ver claramente o porquê que trouxe aquela oscilação para aquele determinado período. Então isso te dá um processo de agilidade muito maior, te dá ganhos, te dá uma maior visibilidade com a sua diretoria, porque normalmente você teria que esperar a próxima reunião para apontar o porquê daquela oscilação. Então são esses alguns dos ganhos que a Lever Pro traz aqui já de início. Outro ponto que eu gosto sempre de trazer aqui nas apresentações, principalmente para esse webinar, é o nosso filtro de período. A ideia desse filtro de período é onde a gente consegue armazenar, seja 1000 anos de dados que vocês tiverem aí da empresa. Literalmente. Gosto sempre de falar que quando o trabalho é feito no Excel, comparar períodos acaba que é muito moroso, porque se a volumetria for muito alta, é difícil pegar várias planilhas com uma base histórica e colocar numa estrutura lado a lado para ter esse comparativo. Então acaba que muitas pessoas não fazem. E nesse filtro de período é onde a gente armazena esse período histórico das empresas e repara que ele é multidirecional. Você consegue fazer tanto um formato evolutivo, que seria pegar ali de janeiro até julho, de julho até dezembro, de janeiro até dezembro, ou um formato comparativo, que eu gosto de usar bastante. Porque dessa maneira, se eu quiser pegar, por exemplo, janeiro, fevereiro e março dos últimos 4 anos, é simplesmente clicar e arrastar e a ferramenta já me traz essa visão comparativa desses 3 primeiros meses dos últimos 4 anos e até mesmo com o acumulado de exercício desse período. A gente sabe que no Excel isso aqui seria minimamente umas 12 planilhas lado a lado para te trazer uma visão igual a essa. Então é mais um ponto que a Lever Pro te traz agilidade e também segurança para tomar decisões. Além disso, nesse filtro de período, repara que a gente consegue mudar a granularidade, seja ela anual, semestral, trimestral, mensal ou até mesmo personalizado, né? Vamos supor que o seu ano fiscal é diferente, porque é uma multinacional ou algo do tipo, então a gente consegue personalizar essa granularidade.
E dessa maneira, por exemplo, eu consigo pegar ali, fazer uma evolução de trimestre ou um comparativo de trimestre. De maneira muito fácil e simples, é clicar e arrastar e a ferramenta consegue te trazer essa visão comparativa. Um outro ponto é que, igual eu mostrei na comparação passada, o acumulado do exercício está habilitado. E como que você traz outras análises para dentro da Lever Pro? Você vem aqui no seletor de filtro, repara que ele está dividido em 2 padrões personalizados. Gosto sempre de explicar os filtros personalizados primeiros, pois é onde a gente consegue trazer a dimensão do seu negócio, seja ele segregado por empresa, filial, centro de custo, unidade de negócio. O modelo de negócio que vocês tiverem, a gente consegue trazer ele dentro de filtros para vocês fazerem um formato comparativo ou uma visão unificada de cada unidade de negócio. No seletor de filtros do relatório é onde você consegue trazer outras análises. Você vem em seletor de filtros do relatório, em filtros padrões e em função. É onde a gente traz as análises mais utilizadas no mercado. Seja o acumulado do exercício que já estava habilitado, ou, por exemplo, análises verticais, horizontais, média, variações. Você consegue ter uma gama de análises para utilizar com base no período escolhido. O que eu quero trazer para vocês aqui agora é, por exemplo, uma análise vertical, onde eu simplesmente trago ela, atualizo e pronto. Agora eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto trimestre de 2023 com análise vertical entre eles. E repara que, se eu quiser mudar a granularidade novamente, é simplesmente eu vir no filtro de período e trazer ele, seja um mensal, de janeiro até dezembro. Simplesmente, eu tenho de janeiro até dezembro com análise vertical entre todos os meses. É mais um ponto onde a Lever Pro traz muito ganho e eficiência. A gente sabe que quando o trabalho é manuseado no Excel, 90% do tempo é construindo e 10% analisando. Então a Lever Pro justamente inverte essa ordem. É mais tempo analisando e gerando insights para uma análise mais assertiva e dinâmica. Hoje uma das funcionalidades mais utilizadas no sistema, ela fica dentro de cenários. Esses cenários, à medida que você vai criando novos cenários no módulo orçamentário, seja uma nova versão do seu orçamento, um forecast, um cenário pessimista, otimista, ele vai aparecendo aqui dentro do módulo contábil, principalmente na DRE, para você fazer um comparativo entre eles. E repare que justamente eu clicar no cenário que eu quero, igual eu vou trazer um realizado e orçado, que é o mais utilizado, atualizar, e a ferramenta agora vai me trazer um comparativo entre o meu realizado e o meu orçado. Quando eu venho aqui nesse mais e clico nele, eu tenho um comparativo entre o meu realizado e o meu orçado lado a lado. E o que eu gosto sempre de fazer nesse caso, não só parar nesses 2 comparativos, eu gosto sempre de voltar naquele filtro, no seletor, e trazer ali uma nova análise. Igual eu falei, a gente tem uma gama de possibilidades, não só acumulado, verticais e horizontais, mas também trazer um filtro muito utilizado que é a variação horizontal e um mini gráfico. Porque dessa maneira, repara que agora eu vou ter o meu realizado e o meu orçado lado a lado, mas também vou ter uma variação nominal e percentual entre um e o outro. E para o que serve o mini gráfico? O mini gráfico ele vai te dar uma linha de tendência. Uma linha de tendência no sentido que o meu realizado ele pode extrapolar o que foi orçado, ele pode ficar muito abaixo, ele pode ficar ali no meio, eu vou precisar de fazer uma nova revisão ali no mês que vem. Então, justamente ele traz uma previsibilidade entre esses 2 cenários que são os mais utilizados. Por último e não menos importante, a Lever Pro hoje tem um BI integrado dentro da própria ferramenta, que qualquer relatório que eu vier no meu plano de contas e clicar com o botão direito, em qualquer linha mesmo, vai ter essa evolução e composição. E o que é essa evolução e composição? De acordo com a informação que eu estou visualizando, que no caso é janeiro até dezembro, realizado e orçado, a ferramenta ela cria inteligência para trazer esse dado de maneira gráfica. Então, em questões de segundos ali eu tenho um BI, que eu posso ver o meu comparativo entre o meu realizado e orçado, o que compõe a minha receita bruta, um gráfico de pizza, um Pareto duplo, posso colocar isso em uma tela cheia, dá para levar esse gráfico para a nossa apresentação em PowerPoint. Hoje a Lever Pro tem um plugin direto no PowerPoint que a gente consegue automatizar as apresentações para fazer reporte. Então a ideia desse BI é que você não dependa de um time externo, muito menos de um TI para dar manutenção nesse BI, e você consiga ter esse insight em questão de segundos e de uma maneira muito mais dinâmica. Como você viu, é possível você gerar vários insights, trazer análises comparativas de bases históricas,
trazer análise com comparativos entre cenários, seja de um realizado, um assado, um realizado, um forecast, com pouquíssimos cliques e com a total confiabilidade que a ferramenta consegue trazer para vocês. Isso não foi nem 10% do que a Lever Pro consegue automatizar dos processos da sua empresa, seja eles contábeis, financeiros ou orçamentários. Se você achou interessante e vê que tem sinergia com o seu modelo de negócio, escaneie o QR Code ou clique no link da descrição.